Olá, boa tarde, Ana, e a todas presentes. Seja bem-vinda ao nosso projeto. Eu sou a Gláucia e essas são as minhas colegas de estudo, Antonieta, a Gisele, a Andressa, Beatriz, e a Lohane e a Gabriela. Nós somos estudantes do primeiro semestre de nutrição na Faculdade FMU de São Paulo e estamos desenvolvendo uma atividade em grupo relacionada às 6 principais áreas de atuação da nutrição. Bom, o nosso tema, né, a nossa pesquisa, nosso trabalho é sobre a área de pesquisa, a área de docência, a área de coordenação. Então, eu gostaria, Ana, de pedir, com toda a gentileza, que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre você, para a gente começar. Oi, meninas, tudo bem? Prazer pelo convite. Eu até peço desculpas pelo atraso, né? Mas às vezes os atendimentos eles acabam atrasando um pouquinho. Então, deixa eu me apresentar. Então, eu sou a Ana, eu sou nutricionista há 14 anos. Eu sempre gostei muito da área de pesquisa, né? Que é a área que vocês estão falando sobre nesse seminário. Mas eu trabalhei muito com clínica, né? Que sempre foi minha área mais forte. Eu sempre fui muito de consultório, etc. E eu acho que a pesquisa, ela é uma área que complementa muito a clínica, porque todas as decisões que a gente toma no consultório, se uma coisa é boa para o paciente, se uma coisa é eficaz, quanto é eficaz, por quanto tempo, né? Nesse sentido, vem sempre da ciência. Então, para a gente ter até uma base forte para trabalhar, é a ciência que traz isso. E, recentemente, né, eu acabei fazendo outras especializações em nutrição funcional e fitoterapia, em modulação intestinal, em genética, mas, no fim, eu acabei, há 2 anos atrás, entrando no mestrado para entrar nessa área de pesquisa também, até para entender melhor como é feita essa pesquisa em termos de rigor científico, entender quais são os artigos que eu posso ter uma validade maior, para eu ter maior confiança também para a interpretação desses artigos. Entendi. Então, agora, Ana, você pode contar para a gente como é exatamente essa área da pesquisa e o que você faz? Com certeza. Então, a área da pesquisa é uma área muito ampla, né? Dentro dessa área, eu acho que a gente tem que escolher sempre um tema que seja do nosso interesse para a gente, porque a gente acaba lidando muito tempo com aquilo lá, então se a gente não tiver prazer, eu acho que é complicado. No meu caso, eu acabei escolhendo a parte da fertilidade feminina e masculina, né? Eu queria entender como que a alimentação poderia modular esses marcadores de fertilidade, e para mim foi muito interessante, que daí eu tive que voltar a me aprofundar numa fisiologia básica, né, que a gente às vezes deixa passar, de como que é produzido o sêmen, como que é maturado o óvulo, como é que funciona esse processo desde quando ele começa, quais os nutrientes envolvidos, como é que é a modulação hormonal, quais os nutrientes que modulam esses hormônios, qual a ligação do intestino, qual é a ligação de outros hábitos de vida. Então, a gente acaba pegando uma área muito grande. A área da pesquisa é uma área, assim, também que eu acredito que tem certas limitações, algumas vezes, no Brasil, por conta dessa questão também de subsídio para pesquisa, de bolsa, né? Eu sou uma aluna de Universidade Federal, então eu vi, assim, algumas colegas que tinham uma pesquisa muito legal, por corte de verbas, tiveram que mudar os seus projetos quando já estavam em andamento, né? Infelizmente, a gente tem um cenário assim, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem cientistas maravilhosos que produzem coisas maravilhosas aí, a gente tem muito orgulho, né, desse avanço, e mesmo com algumas dificuldades, eu acho que a gente é muito bem sucedido. Tanto é que, assim, é muito raro, às vezes tem muita gente no Brasil, eu acredito que tem que fazer pesquisa e trabalhar ao mesmo tempo, que é bem exaustivo, né? Quando na maioria dos lugares, né, existe um foco mais, quem pesquisa só pesquisa, então vive da bolsa, trabalha ali, e a gente não tem essa realidade tão assim hoje em dia, né? Sim. Ana, Antonieta, eu queria perguntar para você como que funciona a pesquisa, o processo, passo a passo, assim, para a gente ter uma noção melhor. Funciona como, por exemplo, um estudo clínico, ou você só fica na parte científica pesquisando, você faz entrevista com pessoas, quais os tipos de pessoas que participam, as pessoas se inscrevem, existem subtemas dentro do tema que você escolheu, como que funciona esse caminhar dentro do estudo?
Então, assim, ó, para você escolher tua linha de pesquisa, depende muito do tema que você vai escolher, da viabilidade do tempo que você tem para fazer essa pesquisa também. Então, você vai ter que achar o nicho melhor. Na minha área, a gente faz muito pesquisa clínica randomizada, né? Então, para ver, assim, por exemplo, será que a suplementação de beta-caroteno, ela ajuda na proteção, na fotoproteção da pele? Quanto? Como? Então, a gente pega um grupo, né, uma amostragem, a gente calcula se isso é significativo, essa amostra, para ver quantas pessoas eu preciso para ter uma margem de segurança no que eu vou afirmar ali. E aí vai fazendo todos os critérios, né, de dosagem, placebo, cegamento, né, que eu acho que é bem importante dos participantes, eles não saberem o que eles estão recebendo para não ter essa influência, coleta dos dados, etc. Tem outras linhas de pesquisa, principalmente na nutrição, que elas são mais observacionais. Então, são pesquisas que vão para uma área mais qualitativa, né? Essa linha daí, por exemplo, se a gente quiser observar se as pessoas que, pelo recordatório alimentar, por exemplo, tiveram uma ingestão maior de verduras, têm notas melhores na escola. Então, tem toda uma mobilização que a gente precisa daí do passado e ver como é que essa progressão vai durante o futuro. Então, a gente usa mais observacional. Dentro da pesquisa qualitativa também, a gente pode pegar depoimentos, né? Como as pessoas se sentem, por exemplo, as pessoas que fazem a nutrição em casa enteral. Como que é a vida delas, o que seria uma melhora, quais são as principais queixas. Então, aí a gente tem entrevistas, etc., tem que pegar, analisar essas entrevistas. E no meu caso foi um pouco diferente. A minha linha de pesquisa, se a gente pegar uma pirâmide de evidência, estaria até fora em alguns grupos da pirâmide de evidência como uma maior consolidação de evidência científica mesmo, que é a revisão sistemática. Então, a revisão sistemática, o que ela faz? Ela pega todos os estudos que existem naquela linha do que você está investigando e analisa os estudos, se tem algum viés, alguma coisa que foi feita de falha dentro daquela pesquisa, se a evidência é confiável, né, para a gente ter esse grau de confiabilidade, compara esses estudos, vê se a gente consegue chegar a uma conclusão com esses estudos. Então, o tipo de pesquisa que eu faço é um tipo de pesquisa que, por exemplo, se a gente quiser assegurar um suplemento alimentar ou um tipo de terapia na justiça, o juiz ele vai usar esse tipo de estudo para dar a decisão dele, que é uma revisão sistemática, né? Então, é como se a gente sistematizasse tudo que foi pesquisado naquele assunto e chegasse numa conclusão. E muitas vezes a gente não chega numa conclusão, então, mas a gente consegue chegar num direcionamento para outras pesquisas, a gente consegue ver por que a gente não chegou na conclusão. Falta padronização no método de avaliação da vitamina D, por exemplo. Então, a gente não consegue comparar. E aí, quando as outras pessoas leem isso e vão fazer uma pesquisa sobre a vitamina D, elas já vão fazer mais padronizado para que futuramente a gente consiga chegar numa conclusão. Então, o modelo de pesquisa que você vai seguir depende de muitos fatores, né? Viabilidade. Tanto é que, assim, quando eu entrei no mestrado, a minha pesquisa inicialmente era sobre Alzheimer e suplementação de antioxidantes, mas daí, pelo tempo do estudo e a verba disponível, não foi possível fazer naquele momento. E aí, com isso, a gente foi adaptando, até fiquei feliz que eu adaptei por uma revisão sistemática, que na pandemia foi muito complicado as pesquisas clínicas também continuarem, né? Teve muita pausa nessas pesquisas, e a revisão você consegue fazer de casa. Então, nesse ponto, foi uma vantagem. Legal. Ana, Entendi. hoje onde você... Ai, perdão. Ana, hoje onde você trabalha, assim, e quanto tempo faz que você está nessa área da fertilidade, né? A área da fertilidade, ela entrou para mim, na verdade, com o mestrado. Foi uma área de pesquisa que apareceu, porque dentro da área que eu pesquisava mais, que era intestino, já não tinha mais o que fazer dentro de revisão sistemática, e aí acabou que, eu não lembro nem como, foi de uma pesquisa mesmo, eu achei interessante que ninguém nunca pesquisou uma das dietas mais anti-inflamatórias e antioxidantes que existe, que é a dieta mediterrânea, em relação a marcadores de fertilidade, já que a infertilidade, a principal causa é justamente um problema inflamatório ou um balanço de radicais livres ruim. Então, a gente conseguiu achar esse nicho que eu achava super interessante fazer. E aí, por causa dessa questão do meu trabalho ser infertilidade, eu tive que estudar muito saúde da mulher,
e eu acabei aprofundando. Eu já atendia gestantes, né? Há 14 anos eu trabalho com gestantes, mas eu nunca trabalhei a fundo a fertilidade mesmo. E isso me deu muitos marcadores, inclusive de saúde da mulher. Então, hoje, se eu atendo uma mulher com endometriose, com síndrome do ovário policístico, etc., por conta dessa pesquisa, eu tenho um direcionamento muito melhor do que eu tinha antigamente. Então, acho que foi esse o ponto. Aí você me perguntou também, o que você me perguntou mais? Onde você trabalha hoje? Eu tenho meu consultório, estou nele agora, estava até atendimento, então estamos aqui trabalhando. Eu tenho um consultório particular. E quanto à pesquisa, o que eu faço? Eu faço reuniões online com a minha orientadora ainda, né? Porque a gente vai publicar o artigo, então a gente está fazendo moldagem agora do artigo para a revista, em inglês, já estamos fazendo em inglês para não ter que pagar tradutor, estamos fazendo tudo direto. E aí a gente marca reuniões semanais, então eu acabo produzindo mais em casa, como a minha linha de pesquisa, ela me permite trabalhar de casa, então eu sempre reservo um tempo durante a semana, né? Normalmente diariamente, mas agora eu estou condensando mais para 2 ou 3 dias para conseguir fazer outras atividades, porque o período do mestrado ele é bem intenso, o que era todo dia, agora eu estou tentando deixar um pouquinho menos, mas é bem interessante, a gente acaba se atualizando muito, até pelos nossos colegas, né? Você acaba acompanhando a pesquisa em áreas diferentes de outras pessoas, né? Então, tem pesquisa sobre plantas, né? As punks. Então, tem uma que faz sobre punk, outra que faz sobre comportamento alimentar, a outra faz... Então, são áreas muito distintas, né? Sobre o One. Então, a gente acaba até se atualizando muito nisso. Legal. Olá, eu sou a Andressa e eu queria te perguntar qual é a especialização que um nutricionista precisa fazer para trabalhar na área de pesquisa? É alguma específica para trabalhar na pesquisa ou ele, por exemplo, como você comentou, escolhe um nicho, estuda esse nicho e aí já pode trabalhar com pesquisa? Na verdade, eu acho que para você ser pesquisador, você tem que ter características, não é nem o que você faz logo em seguida. Claro que, por exemplo, você quer fazer um mestrado, você tem pontuação de currículo também para entrar no mestrado. O que conta de pontuação? Você fez já uma residência em nutrição? Você já fez alguma especialização? Você já publicou alguma coisa? Então, eu acho que se você quer trabalhar na pesquisa, o interessante é que você esteja desde o quanto antes envolvido na pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho um arrependimento, por exemplo, de não ter publicado meu trabalho de graduação, porque quando terminei ele foi tão intenso para mim que eu já não aguentava mais ver. Essa é a verdade. A gente não pode falar isso, mas é verdade. Então, eu acabei não publicando na época, o trabalho era ótimo, devia ter publicado, porque eu não tinha essa ideia futura, tipo, talvez eu trabalhe com pesquisa ou coisa assim, porque eu queria muito a clínica, e hoje eu já teria feito diferente. Então, o conselho que eu dou para quem está na graduação, tem chance de publicação, publique mesmo. Você já está cansado, vai ser cansado e meio, vai valer muito a pena. Então, eu acho que você tem que se preocupar mais com essas características. Mas veja, mesmo eu não tendo feito isso, eu ainda consegui me alinhar dentro da pesquisa. Então, eu acho que é muito mais das características de você gostar, de você ter essa mente curiosa, de você gostar de pesquisar, de ir a fundo, de ler, né? De investigar, ver dentro da pesquisa qual que é a tua área mais, que combina mais com você, né? É mais dessa linha. E assim, você não precisa estudar necessariamente o tema da tua pesquisa já desde antes para você fazer. Você veja, meu direcionamento sempre foi mais para o intestino, acabou mudando completamente ali, porque a gente tem que se adequar também ao nosso orientador, em termos de pesquisa, né? Quando a gente está no... E a gente não precisa necessariamente fazer um mestrado, doutorado, por exemplo, para fazer pesquisa. Você pode fazer pesquisa também estando vinculada. Gosto desse tema, quero me... Né? É sempre bom ter um direcionamento. Então, uma pessoa, um professor já mais experiente, que possa te conduzir, tirar algumas dúvidas. Por exemplo, no meu trabalho que foi sobre infertilidade, eu acabei convidando para a minha banca pessoas que são da área, né, da fertilização in vitro, por exemplo. A especialização dessas pessoas é em fertilidade. Eu peguei uma pessoa, uma gineco-obstetra, para me orientar sobre algumas coisas, porque como não era uma área que eu tinha domínio, eu precisava também do apoio de alguém que tivesse para ver se eu estava indo na linha correta, né? Então, isso é bem importante. Entendi, muito obrigada. Olá, Ana, eu sou a Gabriela. E numa questão de saúde pública, o nutricionista que atua na área da pesquisa, ele tem alguma contribuição para a saúde coletiva? Nossa, mas a saúde pública eu acho que é o ponto-chave, né? Eu até estava lendo uma coisa hoje que
o nutricionista que ele não se preocupa com a saúde pública, então ele não gosta de nutrição, né? A gente não se preocupar com o acesso de qualidade de todas as pessoas à alimentação, então a gente não está sabendo lidar com a nutrição, está sendo muito egoísta nisso, né? E eu acho que não só as pesquisas em saúde pública mesmo, que vão dar dados importantes, de condutas importantes, políticas que a gente tem que tomar em relação a isso, a questão de assegurar direitos importantes, mas também muitas pesquisas clínicas, como eu falei, são usadas muitas vezes para assegurar direitos, né, à população, né? Suplementos nutricionais, nutrição integral, muitas coisas vêm dessas pesquisas. Então, será que vale a pena o governo gastar com isso? A gente prova pela pesquisa que sim, vale, é necessário, isso é importante, isso é vital em determinados pontos. Essa questão também, a saúde pública, ela engloba uma série de subdivisões, né, importantíssimas, assim, desde nutrição hospitalar, a acesso, enfim, a questão dos agrotóxicos, é uma questão bem ampla, na verdade. Então, todas as pesquisas em nutrição, em tese, na minha opinião, elas são contribuintes para a saúde pública. A gente pega o MOAN, um lugar que oferece as refeições, por exemplo, num CMEI. Como é que a gente sabe, né, que está dentro de quais são os parâmetros para isso? Será que realmente eles funcionam? Quem que vai dizer isso é a pesquisa. A gente está seguindo as orientações aqui desse parâmetro e, a gente está vendo que não está sendo bom, dava para alterar isso daqui ou aquilo lá, ou se não, não estão seguindo essas orientações. Existe uma falácia do que seria o ideal e do que está sendo realizado. Então, a pesquisa, ela vem muito para trazer melhorias. Eu acho que a função de toda pesquisa é ser útil, né? E dentro da nutrição, toda a pesquisa, no fim, ela calha por um objeto de saúde pública. Quando você fala, até minha pesquisa, você vai ver, fertilidade, você fala assim, mas isso é um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública. Quando você vê que isso é uma condição que afeta 1 a cada 10 casais no mundo, e que a alimentação é um fator chave para a fertilidade, então significa que tem algo errado. Se a infertilidade aumentou nos últimos 40 anos exponencialmente, a gente tem que olhar o que está acontecendo, então, nessa alimentação também das pessoas. E nos hábitos de vida, né, saudáveis coadjacentes. Então, com certeza, a pesquisa ela é um fator muito importante para a saúde pública. Oi, Ana, sou a Bia e eu gostaria de saber quais as dificuldades no seu ramo e eu queria que você contasse também um pouco de como foi a sua inicialização nesse seu ramo. Eu acho que dificuldades, assim, para mim, especificamente, nesse período, não foi tão grande, justamente porque eu falei que a linha de pesquisa que eu escolhi, ela me permitiu trabalhar de casa, mas vendo pelas minhas colegas, né, eu acho que eu posso falar isso, existem sim alguns empecilhos, assim. Então, eu acho que essa questão muito grande, assim, do incentivo à pesquisa, do subsídio à pesquisa, ele tem que ser melhorado no Brasil. Você veja, vou colocar alguns valores aqui para vocês terem ideia, mas às vezes para você traduzir um artigo científico, o valor dessa tradução, quando você não consegue colocar ali por um meio público, é muito alto. E aí você tem que se virar, às vezes, com uma bolsa, se sustentar, às vezes sustentar mais gente, fazer a pesquisa, querendo ou não a pesquisa, eu acho que um dos desafios grandes também, não só em questão essa parte financeira, é a questão emocional. A gente percebe que os estudantes, né, de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eles têm um nível de ansiedade e estresse muito alto, problemas de saúde vinculados a essa alteração, talvez pela forma como é construído isso também, ou pelo acúmulo de responsabilidades, são vários fatores, né? Mas é uma autocobrança grande também. As pessoas que vão para a pesquisa em geral, elas também têm um perfil já maior de se autocobrar, de querer fazer tudo perfeito, né? Esse perfeccionismo. E isso gera uma ansiedade muito alta. Então, isso começa a dar insônia na pessoa, os prazos, né, são bem estabelecidos, a gente tem que cumprir prazos e o volume é grande de coisas para fazer, para ler, para acontecer. Tem as matérias, né, para quem está fazendo já uma especialização, que você tem que também assistir, fazer trabalhos a respeito. Então, tudo isso acho que contribui também para essa questão da saúde não ser tão boa. Nesse período, as pessoas, em geral, também não comem tão bem. Tem várias pesquisas sobre isso mesmo, sobre a questão da saúde das pessoas que fazem
especialização. Então, os desafios maiores é manter a sanidade, você conseguir manter uma rotina saudável, você estabelecer um regramento de limite para você e periodicidade para você conseguir fazer as suas atividades também sem se sentir sobrecarregado. E essa organização de rotina eu acho que é o ponto-chave, sabe? Acho que é isso que da minha visão, que eu tenho sobre os pontos, que é essa questão realmente do quanto eu tenho de investimento nessa área e da parte emocional do estudante, do pesquisador. Ana, além da atuação na área da pesquisa, você atua de alguma outra forma? Em outra profissão, assim, tipo... Sim, porque na verdade, assim, a pesquisa para mim foi secundária, né? Eu entrei na pesquisa faz 2 anos, assim, mais a fundo. Mas, em geral, eu atendo, como eu falei para vocês, há 14 anos em consultório, então a prática clínica para mim é o soberano, né? É o que me sustenta, inclusive, me permitiu muitas coisas. Mas, assim, eu falei até da parte ruim, mas eu sou muito grata de ter tido a oportunidade também de ter um mestrado financiado pelo governo, né? Porque talvez eu não pudesse dar conta de trabalhar, pagar um mestrado, tudo isso. E foi assim, eu tive contato com professores incríveis, de uma qualidade incrível, eu aprendi muito. É uma experiência que, para mim, inclusive para a prática clínica, é muito importante. Mudou muito a minha forma de ver. O fato de eu precisar dar aula também para outros alunos faz você ampliar muito a tua visão de conhecimento, atualizar muita coisa. Então, para quem quer ir para essa área da pesquisa, eu super recomendo. Eu acho que eu já vi muita gente reclamando, sendo bem sincera, assim, até pessoas que eu conheço que fizeram uma especialização e se frustraram, acharam que a vida depois dali ia mudar e coisa. Mas se a gente tiver uma visão mais prática, a vida pode mudar muito. Eu acho que abre muita oportunidade, muito campo de atuação. E essa valorização, ela tem que vir da gente, principalmente, de valorizar o conhecimento científico. A gente viu agora na pandemia o quanto é importante a gente valorizar o conhecimento científico, né? Ana, como que você se descobriu nesse ramo e como que você se identificou na área? Eu acho que eu, desde criança, sou uma pessoa curiosa. Sempre fui muito curiosa, eu sempre li muito artigo, independente de estar eu fazendo a pesquisa ou não, então eu sempre fui muito de ler, então se alguém me traz um tema lá novo, eu gasto tempo pesquisando porque eu tenho prazer em fazer isso, não porque é uma obrigação nem nada. Eu acho que é daí que veio a minha veia da pesquisa, mas isso se intensificou quando eu pensei na possibilidade de dar aula. Eu acho que a pessoa, para ter esse domínio de dar aula, ela tem que entender muito bem a pesquisa. E para entender muito bem a pesquisa, nada mais do que vivenciar a pesquisa em si. Eu acho que você passando pelo processo, as etapas de pesquisa, entendendo o rigor como é feito, você consegue ter um crivo maior quando você vai ler algo também. E você vai passar um conhecimento também. Então, eu acho que isso ajuda bastante. E eu acho que foi por essa questão de querer passar mais conhecimento, talvez por meio de aulas e coisa, até um projeto que eu tenho futuro, agora que eu estou ficando um pouco mais tranquila, é fazer justamente aulas em temas que eu gosto muito. Então, fazer, sabe, aulas online em temas específicos que eu tenho mais afinidade, e eu acho que é uma troca muito grande. Conhecimento é sempre uma troca, né? Eu quando fui dar aula agora no mestrado, eu acabei me apaixonando muito pelas turmas, porque a gente recebe muita coisa interessante também, né? É uma via de mão dupla mesmo, né? Você não está ali como uma autoridade que sabe tudo e a outra pessoa não sabe nada. A gente troca experiências e eu acho que a vantagem disso é que o conhecimento é uma coisa muito viva. Ele não fica, como se ele fosse um movimento, ele não fica parado, ele está sempre movimentando. E na sua atuação, você percebeu mudanças alimentares nos seus pacientes durante essa pandemia? Você precisou se atualizar por conta da pandemia? Conta um pouquinho para a gente. Mas, com certeza, eu acho que o nível de ansiedade e estresse das pessoas aumentou muito e a gente tem uma tendência natural, né? Não todo mundo, mas eu diria que uma grande maioria, a sofrer de alterações nervosas e buscar na alimentação, que é uma coisa que é mais viável do dia a dia, essa
compensação de prazer, de dopamina, né? Nas comidas mais palatáveis. Então, muitas pessoas passaram a comer muito mais, né? Não ter o lazer, às vezes, externo, não ter mais a socialização tão presente, passar por alguns momentos da vida, perder o trabalho, muitas vezes, desse período. Então, é uma acumulação, a incerteza da vida, a incerteza de pegar o vírus, a incerteza da vida voltar à normalidade, o caos econômico, ao mesmo tempo, pessoas perdendo, que acabaram de montar uma empresa, a empresa fechando já, dívidas. Eu acho que foi um conglomerado, crianças em casa, para quem tem filhos, tendo que educar as crianças, né, que é um trabalho bem difícil, inclusive, manter a rotina e ainda ter que educar a criança. Casais que não tinham tanto convívio passando a conviver mais. Então, foram tantos fatores que mudaram nesse período para as pessoas, que é uma tendência natural que a alimentação, em alguns casos, também mude, né? E mude bastante. Às vezes as pessoas estão com sono, estão começando a ter insônia também, ou mais sonolência, uma tendência a maior depressão, menos sol, menos atividade física, as válvulas de ansiedade também foram reduzidas, né? Então, tudo isso somado é normal que tenha. E aí, eu tive que me atualizar nesse período muito sobre não só comportamento alimentar, que eu acho que é uma área muito importante para quem vai trabalhar com pessoas que se alimentam, porque o alimento ele não é só nutrição, o alimento ele é história, o alimento ele é socialização, o alimento ele marca, né, o nosso sistema límbico, o nosso emocional. Então, você tem que entender os gatilhos de comportamento para trabalhar com eles. Mas, principalmente também, o que eu trabalhei muito, que eu tive que me especializar mesmo, foi nas sequelas do Covid. Como a nutrição poderia prevenir, quando eu falo prevenir, não é que não vai pegar o Covid, mas amenizar, por um fortalecimento imunológico, essa questão do vírus, né? Eu acho que uma falha, eu faço uma crítica muito grande nisso, que eu acho que o governo geral não teve, foi esse incentivo a hábitos que melhoram a imunidade. A imunidade ela é uma construção não só da alimentação, de sono, de ansiedade, estresse, mas não houve um incentivo à melhora desses hábitos nesse período. E a nossa imunidade, querendo ou não, as células inatas é a primeira coisa, a primeira barreira que a gente vai ter em relação ao vírus. E a velocidade de ação disso aí vai dizer, às vezes, se a gente vai viver ou morrer, né? Até todo mundo estar vacinado mesmo. Então, eu acho que faltou muito nesse sentido. Então, eu trabalhei muito com conscientização, né, através de onde eu podia falar, eu fui falar sobre isso. Então, eu fui em programas de TV, do meu Instagram, fiz algumas postagens, uma reflexões sobre isso. E também a importância da alimentação durante o Covid, as pessoas que pegaram, porque às vezes a pessoa fica, inapetência, coisa, e a nutrição fica bem precária. E das sequelas, né? Que é uma coisa totalmente nova. A gente nem sabia quais eram todas as sequelas. De repente começou eflúvio capilar, né? Dificuldade respiratória. Então, um grande dano mitocondrial. Como é que a gente consegue ajudar essas mitocôndrias a se recuperarem, a se multiplicarem de novo? Então, tudo isso foi bem importante. E aí eu consegui, graças a Deus, né? Tive aula com algumas pessoas, inclusive, maravilhosas, com as últimas atualizações científicas para conseguir modular isso com os pacientes. Ana, para a gente concluir, eu gostaria que você mandasse um recado para a nossa turma, porque esse trabalho vai ser apresentado para a turma. A gente é primeiro semestre, está tendo contato agora com a nutrição, e um recado seu para contar sobre, assim, em poucas palavras, quais os desafios e possibilidades de carreira que você entende que a gente vai encontrar pelo caminho que você passou e que pode agregar para a gente. Olha, eu sou uma pessoa super empolgada para falar de nutrição, porque eu acho que não só eu, mas a gente tem em comum, né, com vocês, essa paixão, esse amor por essa profissão que vocês estão começando a brotar agora e vocês vão vendo que existe um mar de possibilidade. Eu acredito que a tendência natural é que a nutrição seja cada vez mais valorizada. A gente vê hoje, inclusive, profissionais de outras áreas estudando nutrição, né? Eu tenho colegas médicos que eu trabalho junto que estão fazendo cursos em nutrição, de modulação intestinal, de suplementação, porque perceberam que essa questão da alimentação ela é muito importante, não só para prevenção, mas para tratamento de muitas coisas. Então, é um conjunto de coisas ali e as possibilidades são infinitas. Eu acho que o que a gente tem hoje de área vai aumentar ainda mais no futuro, ainda mais com esse advento do digital. E a possibilidade de atuação, ela é tão grande, você veja, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia atender pessoas de outros países, né? A pandemia trouxe isso. Então, hoje,
com a questão da consulta online, né? Eu tenho pessoas na Ásia, na África, na Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, é uma loucura, né? A gente atualizando o fuso para fazer consulta, tendo que adaptar a refeição daquele lugar. Então, eu quero que vocês saibam que é normal durante o percurso, às vezes, a gente se desanimar. Eu sei que para o primeiro período a gente não fala isso, mas é normal. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas... Porque a gente tem aquele imediatismo também de já se formar e querer que tudo já dê certo, já. Só que a gente só vai crescendo com a prática. No começo, a minha experiência foi muito de amor mesmo, porque eu não ganhava nada. Eu pagava a minha gasolina era mais cara de ir até o trabalho do que eu ganhava mesmo, porque eu trabalhava numa clínica de cirurgia plástica, então era assim, esporadicamente tinha algum paciente, esporadicamente eu ganhava alguma coisa em percentual muito baixo, que eu não ganhava a consulta integral, eu ganhava uma parte da consulta. Mas foi esse trabalho que me abriu portas para um segundo trabalho muito importante em que eu comecei a ganhar bem. Entendeu? Então, às vezes, a gente não sabe quais são os pontinhos que vão ligar. E se a gente desanima, a gente não constrói, a gente só aprende na prática, seja a área da pesquisa, seja na UAM, seja na clínica, seja em marketing, seja em... Tem tanta área, né? Tem uma amiga que trabalha com licitação, amiga que trabalha com planejamento estratégico empresarial de empresas de suplemento nutricional. Eu tenho amigas, olha, eu posso dizer que é muito variado. Nutrição infantil, nutrição fetal, a gente está falando hoje. A modulação da alimentação para o feto, não para a grávida. Para dizer como vai ser a saúde daquela pessoa no futuro. O que a gente faz durante a gravidez afeta a vida em relação a doenças crônicas, em relação ao peso. Pessoas que têm um aporte muito reduzido na gestação energético tendem a fazer com que a criança ela ative genes como, por exemplo, o gene da obesidade, o FTO, para acumular mais energia por uma questão de sobrevivência. Isso vai refletir na vida dela mais para frente. É determinante a genética? Não, a epigenética, que é o que a gente faz, é muito mais determinante, mas tem um impacto. Então, todas essas coisas, a nutrição, ela tem áreas assim, o intestino só, a gente está descobrindo que o intestino, algumas substâncias que são produzidas lá, conseguem modular comportamento no cérebro. Então, a gente está numa área de descoberta muito grande, com algo que é familiar a todas as pessoas, que é a alimentação, e que pode ser a chave para uma saúde. Se você prepara, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com o hospital, trazendo refeições nesse hospital mais humanizadas. Então, a maneira de preparar, de servir, de apresentar, temática, torna divertido. Então, para quem está no hospital, aquilo fica muito melhor, é uma preocupação. A aceitação é muito melhor, né? Porque a gente já teve aquele tempo de ter o vínculo de comida de hospital, é horrível, é insonsa, e às vezes não é nem adequada para o tratamento. Então, eu acho que as áreas da nutrição têm que se conversar mais também, sabe? Tem que ter uma integralização entre UAM, clínica, quando a gente vai trabalhar com pessoas, né? Seja no ambiente de trabalho dela, seja num hospital, seja num lugar de entretenimento. Então, tudo isso é muito somado. Então, eu acho que vocês estão com um futuro enorme aí pelas frentes. Minha dica para vocês é aproveitem quem tem a facilidade no digital, as mídias digitais, para já passar informações de estudante mesmo. Vocês podem, desde já, passar informações de qualidade. A gente tem muita gente passando informações de não qualidade, a gente não tem menor qualificação, passando um monte de besteira. Então, eu fico feliz que sempre quem tem já um direcionamento, passe informações legais, né? A gente sempre vai atingir nichos diferentes de pessoas, com as pessoas do nosso meio. Então, é sempre importante. A gente, às vezes, acha que não está fazendo um trabalho que não está atingindo toda a gente, mas uma pessoa que a gente muda, a gente mudou o universo inteiro, às vezes, com uma informação. Então, isso é bem importante. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. É um incentivo para vocês continuarem, irem atrás, que dá tudo muito certo, né? Eu consegui realizar vários sonhos, tenho muitos ainda dentro da nutrição, eu já trabalhei fora do Brasil, eu já fiz intercâmbio também, fiz faculdade fora, fiz no Canadá, onde eu tive acesso a muita coisa legal também. Valorizo muito o que a gente faz aqui, acho que a gente tem profissionais maravilhosos, referências. Então, a gente tem que aproveitar muito o que a gente tem, o que a gente é. A nossa cultura alimentar, ela é muito rica, a gente tem uma diversidade muito grande, uma miscigenação muito grande de culturas, então tudo isso contribui para a gente ter aí o máximo. A gente é um país de agricultura, né, e pecuária. Infelizmente está meio desajustado, mas a gente tem um país riquíssimo, então a gente tem que lutar por esse acesso alimentar.
a gente tem que lutar pelas coisas de direito, né? Esse mar de agrotóxico está aí também, nanoplástico, a gente está com muita tragédia aí pela frente. Então, nosso papel vai ser fundamental aí nos próximos anos, com certeza. Ana, em nome das minhas colegas, quero te agradecer imensamente pela disponibilidade, atenção, foi super solícita e foi uma experiência incrível. Muito obrigada e a gente ficou muito feliz mesmo com a sua ajuda. Eu deixo as minhas amigas à vontade também para falar que a gente está muito agradecida mesmo, que foi muito valioso. Obrigada. Deu uma Imagina! aula, Ana. Gratidão. Obrigada, Ana. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Gente, eu que agradeço Muito vocês. obrigada. Obrigada, viu? Brilhante.